Bom dia a todos, todas, todes. Deixa eu mostrar aqui como é que se enche o chimarrão. Se você é de fora do estado, é assim, ó, com a térmica. Antigamente era na chaleira, que se mantinha água quente, mas aí era no tempo do fogão a lenha, né? Então se mantinha a chaleira meio afastadinha do centro do fogão. Às vezes no centro da chapa de fogão a lenha tinha o pinhão assando, né? Uma delícia isso. E tomar chimarrão é uma coisa deliciosa. O gosto tem um pouquinho de assim, é mato. Chimarrão é mato, é uma árvore do mato. É a folha dessa árvore seca e moída, mas não seca assim ao vento, ela continua verde. Ela é seca com calor de fogo mesmo, fumaça. Não bem exatamente fumaça. Assim, eu vi já lugares onde se faz a erva, mas não acompanhei todo o processo. E o chimarrão é bom porque ele mantém a gente pensando e falando no que às vezes alguns fazem de microfone, como eu. Mas ele é bom tanto no inverno como no verão, mas principalmente no inverno porque ele é quente. Ele ajuda a gente a ficar quieto para pensar, admirar, por exemplo, amanhã. Então no chimarrão, no inverno, eu tomo chimarrão até mais tarde. Até 8, 9 da manhã, vou tomando ele devagarinho, para ele ir esquentando a boca, hidratando, dando esse gostinho. Às vezes sobe um pedacinho de folha e a gente dá vontade de ficar com aquele pedacinho. É bom mesmo, é gostoso, para quem já se acostumou, é claro. É uma bebida indígena. E hoje, eu estava hoje de manhã, ontem olhei a temperatura que ia estar hoje de manhã, 9 graus. E realmente estava 9 graus quando eu levantei. Agora está 12, nem está mais tão frio assim. E apesar de eu gostar de inverno, já calculei quanto vai demorar para ele terminar, porque inverno tem essa parte difícil, né? Levantar da cama, tomar banho, lavar o rosto com água fria. Não é tão simples assim, as chuvas são longas e frias. Então ele começou, na verdade, no final de mês de maio, é o normal, começa a dar os primeiros frios. E aí os frios agora ainda vão continuar todo mês de julho, e lá pela metade de agosto começam os primeiros sinais de primavera. O sabiá começa a cantar. É um canto lindíssimo, né? Minha mãe adorava o canto dos sabiás. Quando era metade de agosto, setembro, ela sempre dizia: Rosh Moti Amjar, ouçam o sabiá. Ouve o canto do sabiá. Hoje, dia 30 de junho de 2023, uma sexta-feira, um dia bom para os brasileiros. Vai se tornar inelegível aquele ser humano, desculpe se alguém gosta dele, mas eu vou dizer assim, desprezível. Sabe, não só para mim, que tem uma tendência política mais à esquerda, mas para qualquer pessoa democrática. Porque a ideologia que ele defende, e eu vou falar da teologia também,
da sua arrogância em dizer que é cristão. Não é cristão. A sua ideologia política é ideologia fascista. E poderia-se dizer até nazista, porque ela é supremacista de uma certa branquitude. E ele vai se tornar inelegível por ter mentido sobre um documento que estava em investigação sobre as urnas, mentiu sobre as urnas e, para fazer isso, convocou uma reunião de embaixadores estrangeiros e mentiu para eles, desfazendo a verdade sobre nossa justiça eleitoral, sobre nosso país. E essa ideologia dele leva ele a ser um grosso. E pessoas grossas é uma coisa detestável. Eu detesto pessoas grossas. Pessoas que acham que podem ofender as outras e gritar e ofender. Não pode, ninguém pode. Isso até tem a ver com o título de hoje, porque eu vou falar agora da teologia desse ser desprezível. Tão desprezível quanto o Trump lá nos Estados Unidos. Ele se diz cristão, mas é só para aplicar a opressão do legalismo que está na Bíblia. Eu já falei várias vezes como a Bíblia foi escrita, e agora eu vou falar do título para as senhas de hoje, que aparece nos textos. Na cruz de Jesus é morta também a lei religiosa, essa dos fariseus, sacerdotes, escribas, elites religiosas e elites políticas judaicas, que usavam a lei judaica para oprimir os pobres e também usá-la politicamente para manter um sistema opressor. Na cruz de Jesus é morta também a lei. Esta lei que oprime, que reprime as pessoas. E esta lei em Jesus. E diz lá que vem desde a promessa para Abraão. Essa lei opressora é substituída pelas boas obras da fé. A fé produz obras, a lei não. A lei só produz obediência e castigo. Na cruz de Jesus é morta também a lei. Podem conferir na Bíblia. E ela é substituída pelas boas obras da fé. Pelas boas obras que vêm pela fé, não pela lei. O primeiro versículo para hoje vem do profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 4. Quando as pessoas caem, elas não se levantam. Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar. Também nesse caminho da fé. Fé que produz frutos não pelo medo da lei, mas pelo amor, que é fruto da fé, que vem de um Deus que é amor. E o segundo versículo vem do Evangelho conforme Lucas, capítulo 17, versículo 5. Os apóstolos disseram a Jesus, ao Senhor, aumenta-nos a fé.
E a oração é escrita por um teólogo que eu tive que ler ao fazer a faculdade em alemão. E ele realmente escreve em alemão, nos textos originais, não traduzidos, de uma forma terrível. Parágrafos assim, frases, que uma frase é praticamente um parágrafo. E essa oração aqui ele escreveu e acho que foi terrivelmente mal traduzida. E é assim a oração que ele escreveu. Senhor nosso Pai, cremos em Ti, mas ajuda-nos na nossa incredulidade. Até aí está tudo bem. Em Ti confiamos, mas afugenta todos os fantasmas de nossos corações e de nossas cabeças. Dá para entender também. Para que confiemos só e alegremente em Ti. Tá? Não tá? Dá para entender. Para Ti fugimos. Não é fugir. Para Ti apelamos, talvez se deva dizer. Para que a gente consiga viver nesta realidade onde existe o mal da grossura, do fascismo, do nazifascismo. Permite que olhemos e caminhemos para frente em alegre confiança. Deu para entender. Mas assim, né, algumas palavras estão fora, né? Ajuda-nos na nossa incredulidade. Tá certo? Nós temos pouca fé. Mas é assim, tem que cuidar para não confundir fé com crença. Eu gostaria de ler essa oração em alemão, na língua original, como Barth escreveu. E para Ti fugimos, não. Em Ti nós nos alimentamos com a confiança do mundo onde habita a justiça, a paz, a alegria, a verdade. Para que a gente volte ao caminho. Ao caminho da vida, do amor em Jesus. Que não vive mais com medo de lei, de repressão, mas vive na liberdade do amor. Porque a lei foi morta com Jesus na cruz. E agora é substituída em nós pelas boas obras do amor. O primeiro texto para o dia de hoje vem da carta de Paulo aos cristãos e cristãs que moravam na cidade de Gálatas, capítulo 3, versículos 6 a 14. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. A gente tem que conhecer um pouco a Bíblia, né? E eu já li bastante sobre isso, certo? Para entender o que está dito aqui. Ele creu, ele teve fé, e isso lhe foi acreditado como justiça. O Abraão. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão, patriarca lá do povo, do início do povo que Deus chamou para ser bênção para todas as nações, certo? Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé a todas as pessoas, também os não-judeus, anunciou primeiro as boas obras de Abraão, a promessa de Deus a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas, também os não-judeus. Assim os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que são
pela prática da lei, esses estão debaixo da maldição da lei, pois está escrito: maldito é todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Se não obedecer à lei, é maldito. Isso é a lei, que foi morta na cruz. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pelo quê? Pela obediência à lei? Não, o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar a lei, quem praticar estas coisas, quem vive pela lei, também é castigado por ela. Por ela é julgado. A lei não é a mesma coisa que a fé. Pelo contrário. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou Ele a maldição castigada pela lei em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Sim, os que viviam pela fé, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, aquela elite corrupta da religião que vivia pela lei, eles que amaldiçoaram Jesus, porque Jesus vivia pelo amor. Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão, recebida pela fé, chegasse também aos que não são judeus, aos judeus e não judeus, para que recebêssemos todos a promessa do Espírito Santo mediante a fé, não pela lei, mediante a fé. É assim que se entende a fé, pelo amor e não pela lei, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé, que faz boas obras pelo amor e não por medo da lei. O segundo texto vai de Gênesis 45, 25 até Gênesis 46.7. Essa questão de numeração eu também já expliquei. Os números foram colocados muito depois dos textos bíblicos. Os textos bíblicos são tudo emendado, não tem número nenhum. Então, as pessoas que leem o texto podem ver onde é que os assuntos começam e terminam e juntar a numeração assim. Então, do capítulo de Gênesis 45, do versículo 25 do capítulo 45, até o versículo 7 do capítulo 46. Eu não vou explicar novamente toda a história de José, de seus irmãos, do Jacó, do Isaac e Abraão. Ouçam as gravações anteriores ou vão ler todos os textos desde Gênesis 24, ou escutem as minhas gravações de umas 2, 3 semanas, eu já venho contando essa história. É assim esse último grande texto bíblico aqui que eu vou ler e não vou explicar, tá? Para vocês se acompanharam, se conhecem a história, vão saber do que eu estou falando. Assim partiram do Egito e voltaram para a casa de seu pai Jacó na terra de Canaã, os irmãos de José, e deram a Jacó esta notícia: José, teu filho, aquele que parecia morto, está vivo. Na verdade, ele hoje é governador das finanças do Egito. O coração de Jacó quase parou quando ouviu isto, quase não acreditou.
que seu filho ainda estivesse vivo. Mas quando lhe contaram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, pai deles, as carruagens que José enviara para buscá-lo lá no Egito, seu espírito reviveu. Então Jacó, que também tinha o apelido de Israel, disse: basta, meu filho José ainda está vivo, eu quero ir vê-lo antes que eu morra. Israel, então, Jacó, partiu com tudo o que lhe pertencia. E ao chegar a Berseba, uma região lá, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou para Israel, para Jacó, por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu Jacó. Eu sou o Deus de teu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eles se multiplicam mesmo, só que eles vão ser escravos, tá? Mas esses vão ser os escravos que vão se libertar, e aí toda a história vai continuar. Eu mesmo descerei contigo ao Egito e certamente te trarei de volta para Canaã. Eles já tinham morado lá. Só que eles vão voltar para conquistar. A Bíblia tem uma longa história, uma trajetória aqui, que a gente tem que olhar, tem que ler ela e entender ela com calma. Não é tudo bonitinho. A mão de José, do teu filho, que parecia morto, ela vai fechar os teus olhos. Ela que vai te declarar morto, digamos assim, te pôr no caixão. Eles não tinham caixão, tá? Eles enrolavam num pano e daí enfiavam o corpo num buraco, num morrinho, numa montanha, escavavam o buraco. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram então seu pai Jacó, seus filhos, suas mulheres, nas carruagens que o faraó tinha mandado junto com eles buscar seu pai. Também levaram os seus rebanhos, seus bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, netos, filhas, netas, isto é, todos os seus descendentes. Abraão agiu por fé, não por medo. Ele obedeceu por confiar na promessa de um novo mundo e que ele colaborava nesta promessa de um novo mundo, que é a promessa do Apocalipse. Eis que fiz novas todas as coisas. Um mundo onde habita justiça, paz e alegria. Ele agiu por fé. Essa deve ser nossa herança, a fé, o entregar-se a este projeto de Deus. E a lei da religião que oprime, esta Jesus mata consigo, com o pecado, com o desamor, com o ódio. Mata a lei opressora do velho mundo, inclusive religioso. Mata essa lei do medo, da condenação na cruz. Em vez da lei, agora agimos
pelas boas obras da fé. A fé não é perfeita, mas ela ama. Ela não põe medo, não é grossa, não é estúpida. E ela deseja vida para todos, todas e todes. Um bom dia, um grande abraço.